Meu nome é Rose, sou Rose Royek, gerente de hospitalidade do Rio Hotel by Bourbon Batel. Eu trabalho na rede há um pouco mais de 8 anos e estou à frente da gerência de hospitalidade do Rio Batel há 2 anos e meio. Atualmente a rede Bourbon tem 22 hotéis no seu portfólio e mais 3 hotéis previstos com abertura para os próximos meses. A rede conta com hotéis hoje no Brasil, onde a rede está mais concentrada, mais especificamente nas regiões Sul e Sudeste. E além do Brasil também tem unidades no Paraguai e na Argentina e existe plano de expansão para outros países também. Qual o melhor perfil de colaborador para atendimento de um hotel, em um hotel? O que eu vejo? O melhor colaborador, o melhor perfil é aquele que tem simpatia e cordialidade. Porque quando você vai trabalhar com um hotel, você vai trabalhar diretamente com pessoas. Então a pessoa que vai trabalhar com outras pessoas, ela tem que gostar de servir e ela tem que gostar de atender. Então é pessoa que gosta de pessoas. Esse é o principal diferencial. Qual a ferramenta usada para a seleção de colaboradores? A Rede Bourbon utiliza o LinkedIn, que é hoje uma rede social que é muito utilizada e a Bourbon não fica fora disso. Usa também agência externa de contratação de pessoas e o próprio RH das próprias unidades. Depende muito do perfil do profissional que vai ser selecionado. E dependendo do perfil também, do nível do funcionário, também são utilizados headhunters. Quando a empresa vai fazer seleções, ela sempre busca primeiro dentro da própria empresa para depois fazer a seleção externa. Essa é uma diretriz da empresa para essas contratações. O hotel possui algum programa de marketing interno? Sim, possui. Atualmente a rede, isso quando eu falo de hotel, são todas ferramentas utilizadas em toda a rede Bourbon, onde os hotéis eles são obrigatórios a utilizar essas ferramentas. Então, atualmente nós utilizamos a rodada de feedback, que é feita a cada 3 meses, e esses feedbacks eles são registrados, e também é feita uma avaliação de performance anual, que é toda feita através de um sistema, onde o colaborador faz a sua avaliação e depois o gestor também o avalia e as respostas elas são confrontadas para ver como que está o nível de entendimento entre as partes. Como funciona a ferramenta de marketing dentro do hotel? Faz tempo que foi implantado? Então, a avaliação de performance, como eu falei, uma vez ao ano onde são registrados, o feedback, e essa ferramenta ela foi implantada tem 2 anos. Após a implantação, qual foi o resultado mais observado? A gente observa nitidamente que as pessoas elas têm um maior envolvimento quando elas recebem o feedback, quando elas são avaliadas, quando elas recebem essa avaliação anual. E com isso elas acabam melhorando a produtividade também, porque a gente consegue sinalizar quais são os pontos fortes ou os pontos de melhoria, onde ela acaba tendo esse compromisso de melhorar a cada vez mais, até porque na próxima rodada ela vai ser cobrada pelo ponto que ela precisava, que ela foi apontada de melhoria no seu setor ou na sua atividade. O desempenho dos colaboradores mudou e a rotatividade diminuiu depois dessa implantação? Sim, então a empresa notou que após esses 2 anos de implantação dessas ferramentas, melhorou sim. A rotatividade nessa unidade específica ela já sempre foi muito baixa, e depois a ferramenta diminui mais ainda porque você consegue ter um contato, você consegue avaliar o colaborador mais diretamente e isso tudo fica registrado em um sistema. E quando é feita inclusive uma promoção dentro da empresa, a primeira coisa que o RH da unidade ela vai avaliar é como que está a avaliação de performance desse colaborador, como que está as notas, se ele está entregando ou não e se ele merece ou não uma promoção. Então é uma ferramenta bastante importante. Como é a relação dos colaboradores com as metas da empresa? As equipes elas são muito engajadas, mas quando elas entendem o propósito das metas, porque quando a gente fala em meta, não nos referimos somente a metas financeiras, mas a outros tipos de metas também, Por exemplo, a economia de energia ela é uma meta.
Só que a pessoa, o colaborador, ele tem que entender o porquê que nós estamos numa campanha de economia de energia. Então, se você vender a proposta, se ele entender o propósito, ele sim, ele colabora e fica super engajado nessas metas, né? Ele trabalha para atingimento delas. Como é a comunicação interna dos colaboradores do hotel? Então, atualmente a gente faz através de murais, de rodadas de conversas e de papos diretos, né? A conversa direta com o colaborador, porque principalmente em unidades menores, o gestor ele tem muito mais proximidade com o colaborador, então a comunicação ela acaba sendo ainda mais fácil, porque mesmo tendo as outras formas de comunicação, mas a comunicação direta ainda é, na minha opinião, é a melhor de todas, né? Que funciona melhor porque uma conversa de olho no olho não tem nada melhor, né? Mais produtivo. E na pandemia, como estão as atividades do hotel? Então, durante a pandemia, tudo mudou, né? Não só no hotel, como em todas as empresas. Então, as pessoas elas estão mais sensíveis e mais fragilizadas, mas ao mesmo tempo elas estão mais comprometidas também. E como está a motivação dos colaboradores nessa fase da pandemia? É um desafio diário, né, para a empresa, como eu falei, não só para o hotel, mas acho que para as empresas de modo geral, manter a motivação, uma vez que as pessoas têm um risco iminente de doenças. No hotel não é diferente, porque a gente recebe pessoas de fora o tempo todo, então o risco, né, dos colaboradores ele aumenta, então as pessoas elas estão mais fragilizadas com relação a isso, mas ao mesmo tempo as equipes elas estão mais empenhadas, elas estão mais comprometidas. Por quê? Porque hoje os cintos estão cada vez mais apertados com relação a custos, a contratações, e as equipes cada vez mais reduzidas, então as pessoas estão mais comprometidas nesse período de pandemia. Então a gente tem observado essa melhora, né, no comportamento do colaborador de uma forma geral, porque eles estão mais engajados, como eu falei, e aí a empresa tem o papel de motivar cada vez mais esses colaboradores por todas essas razões que eu acabei de citar. Então, diversas ações estão sendo criadas, e ações diferentes dessa vez, né, porque as empresas elas têm que gastar menos e fazer mais ações, então precisa utilizar muito mais da criatividade para poder manter esse funcionário motivado. Muito obrigada.